glória, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se você puder, se tiver o acesso fácil aí à sua Bíblia, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo de número 19, e nós iremos ler a partir do versículo de número 5. Lucas capítulo 19 e o versículo de número 5, que está escrito: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, glória a Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja Deus. E apressando-se desceu, e o recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. O versículo de número 9 diz, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio salvar e buscar o que havia se perdido. Aliás, é uma afirmação. Jesus disse, o Filho do Homem veio senão para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Bendito seja Deus. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa. Quem conhece essa história, com ela se encanta muito. Porque Jesus aqui nos deu uma lição de que o seu amor é gigantesco. O amor de Jesus para conosco, ele é enorme. Independentemente do que fizemos ou deixamos de fazer. O amor de Cristo, ele superará tudo que nós fizemos, tudo que nós praticamos, tudo que nós executamos, quer seja bom, quer seja mal. Primeiro, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos, evangelista Leonardo Albuquerque? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eram os mais desrespeitados e odiados pelos próprios judeus. Porque eram alguém que na sua essência, no seu parentesco, na sua origem, eram judeus, mas que foram contratados por Roma para executarem este trabalho de cobrança de impostos dos seus próprios irmãos. Então, para os judeus, eles eram os mais odiados e os mais pecadores. Só que Jesus, ele está saindo com uma grande multidão. Ele ia entrando em Jericó e passando pelas redondezas onde Zaqueu morava. E Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. O mais importante é isso,
que o ouvir falar de Jesus naquele homem gerou fé, e a fé dele gerou atitudes. Porque bem claro é que a fé sem obra, ela é morta. A fé verdadeira, a fé genuína, ela gera em nós atitudes que nos levam para próximo de Deus. Está escrito. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus se aproximem com fé, ou acreditando que Ele existe. A condição da fé genuína é esta: gerar em nós atitudes que nos levam para perto de Deus. A sua fé, ela está te aproximando de Deus ou te afastando? Aquele homem, ao ouvir falar de Jesus, a fé se manifestou dentro dele ao ponto dele procurar ver Jesus, a ponto dele querer ser próximo de Jesus. É claro que existia uma grande barreira, queridos irmãos, porque ele não era um homem qualquer, ele era o chefe dos publicanos. Se os publicanos eram odiados, quanto mais os líderes dos publicanos. Zaqueu não só cobrava impostos, Zaqueu recebia os impostos dos impostos. E aquele homem ganhou muitos bens, muitas riquezas, mediante a esta exploração de Roma para com os judeus. Era um homem bem sucedido, era um homem rico, era um homem poderoso. Mas quando ele ouve falar de Jesus, aleluia, e Jesus trabalha no coração do homem, a fé dele o faz procurar ver Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que Jesus ia passando e Zaqueu subiu numa árvore, num pé de arbusto. Só que o que eu entendo aqui é que